tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que é ser um world builder soft. Não sei, o que será isso? É algo fazer uma coisa mais leve, mais suave, mais infantil? Ou seria algo mais abstrato ou mais misterioso? Quer saber mais? Então sim, bora! Então, pessoal, a gente vai conversar um pouco sobre o que é ser um world builder do tipo mais soft. Obviamente, existe dentro da categoria o soft e hard, porém hoje a gente vai focar um pouco mais no soft. Obviamente, para entender um pouco mais sobre hard e soft, tem que entender mais ou menos como funciona o conceito geral. Então, bora lá conversar um pouquinho sobre o que é esse hard, soft, soft, hard e como eu posso me enquadrar dentro desse estilo mais soft. Quando a gente fala sobre um sistema baseado dentro da primeira lei de Sanderson, ele consiste em tudo aquilo que for soft é algo que você vai usar mais leve, mais suave, e o hard algo mais pesado. Quando a gente fala de algo mais leve e pesado numa trama, estamos falando diretamente na conclusão de problemas, problemáticas, dificultantes e obstáculos. Quando a gente fala sobre um gráfico, normalmente feita a partir da primeira lei dele, diz que quanto mais próximo da resolução, vamos colocar aqui é o 100%, aqui é o 0%. Se por acaso todas as suas resoluções, que o seu sistema mágico ou as suas construções vão ser feitas da metade para cima, ou seja, tudo aquilo que você construir tem como objetivo resolver problemas mais da metade deles, você está dentro da categoria hard. Se você constrói coisas, sistemas ou o que for, que tem como objetivo não necessariamente resolver problemas, ou caso resolva, seja da metade para baixo, você é algo mais soft. Então essa é a primeira forma da gente arquitetar. Quando a gente fala sobre soft hard, alguns autores consideram que é algo mais complexo, mais detalhado, com mais informações. Existe uma separação um pouco tênue para alguns escritores, então eu vou trazer basicamente a explicação mais direta, algo que é um pouco mais ramificada, apesar de ser mais direta e concreta. Então alguns separam dentro de 4 quadrantes, sendo eles o que a gente chama de soft, hard, racional e irracional, formando então aqui os 4 quadrantes diferentes, trazendo essas 4 composições. O eixo que a gente chama de hard e soft é o eixo de resolução de problemas, e o eixo irracional-racional é o eixo que a gente usa para a explicação e criação de fórmulas e contextos, beleza? Obviamente, se você quiser usar dentro da teoria da sua construção algo apenas no soft e hard, beleza, dá para fazer tranquilamente. Você simplesmente se pauta em, se você vai construir coisas que têm o objetivo de resolver problemas, quando for mais 50% hard, menos 50% soft. Simples e direto. Se você for criar conceitos, histórias, premissas, sistema mágico, sistema tecnológico, criaturas, world building ou qualquer outro fator dentro da sua narrativa que tenha como seu principal objetivo construir problemáticas, soft. Resolver problemáticas, hard. Pense mais ou menos nesse ponto. Eu criei alguma coisa. Essa coisa tem como um objetivo resolver problemas, hard. Essa coisa que eu construí tem como objetivo criar problemas ou potencialmente criar problemas, soft. Basicamente essa é a grande separação. Por isso, e quando a gente fala, eu sou um world builder mais soft, eu sou um world builder mais hard, a gente considera essa criação, esse perfil, esse estilo, dependendo do tipo de pessoas que aquilo vai ser construído e a premissa da construção. Por exemplo, eu quero construir uma ilha. Essa ilha tem como objetivo trazer um ambiente diferenciado para eu colocar algumas problemáticas ali dentro. Essa ilha tem como um objetivo fazer algo mais voltado a construir a minha cidade em volta, a campanha lá dentro, o herói vai nascer ali, o vilão vai surgir de lá.
quando as suas criações têm como objetivos narrativos mais diretamente ligados a esse contexto, você é um world builder mais soft. Se por acaso você for construir alguma coisa relacionado a essa ilha que eu construí, tem como objetivo ser aquela que vai ser quando o herói chegar nela, vai acontecer algumas coisas que vai fazer com que ele faça tal coisa. Então essa construção é mais hard. Rafa, tá. Considerando o que você está dizendo, significa que eu posso ser misto, porque dentro da minha criação existem momentos que eu construo algo mais soft e tem coisas que eu construo que são mais hard usando esse conceito. Sim. O que eu estou falando aqui nesse momento não é que, nossa, é possível você construir um universo apenas num soft? É um pouco complicado. É possível construir um universo apenas no hard? É, mas é um pouco complicado. Mas se você for construir coisas que você vai mesclando, porém, o seu objetivo narrativo, você tem mais frequentemente criações mais um ou mais o outro, você pode se pensar nessa categoria. Agora, se você for considerar dentro de um parâmetro geral o que seria algo soft e algo hard, dentro da explicação mais direta, usando como um sistema mágico, por exemplo, seriam pontos e formulações que têm como objetivo ou criar algo mais não superficial, cuidado porque apesar de soft pode cair no superficial, mas o soft ele tem como um objetivo muito mais criar alguns tipos de conexões mentais mais relacionadas ao seu emocional, mais ao seu instintivo, mais ao seu lúdico. E o hard tem como objetivo construir coisas que estão relacionadas mais ao seu intelecto, mais relacionado à sua lógica, mais relacionado ao concreto. Então, se você quiser avaliar dessa forma, você também pode se avaliar dessa forma. Então, quer dizer que se eu gosto de construir coisas mais concretas, diretas e bem formuladas, pode ser considerado algo como hard? Sim. Se eu gosto de construir coisas mais conceituais, mais conceitos numa relação de interpretativo, abstrato, misterioso, eu posso me considerar então um criador do tipo soft? Sim. Então quer dizer que existem diversas formas de eu me avaliar e me entender como um construtor? Sim, existe. Caso você queira pegar um perfil mais diretão, vou deixar um vídeo aqui que eu falo sobre as categorias de uma maneira um pouco mais rápida. Porém, esse objetivo de hoje é a gente trazer mais instrução e destrinchar um pouco mais esse conceito. Tá, beleza. Agora eu lhe pergunto, esse vídeo tem um objetivo então da gente categorizar bem as coisas? Não. Esse objetivo desse vídeo seria eu me encaixar dentro de um estilo? Não. Esse vídeo tem que objetivo então, se ele não é nem categorizar e nem se encaixar? O objetivo desse vídeo é você entender as ferramentas e formas de se pensar para quando você tiver a necessidade de caminhar um pouco mais pro soft, você estar bem seguro e bem armado com as armadilhas certas e não deixar se cair. E caso você precisa ir para o mundo mais hard, você vai ter todas as ferramentas e conseguir vencer todas as armadilhas diretas desse tipo de sistema. Beleza? Então a gente traz essa reflexão mais primária para você entender que quando falamos de soft, estamos falando de algo mais emotivo, de algo mais misterioso, mais lado abstrato, sem muita explicação, suspensão da descrença. Essas são as principais armas desse mundo. Quando falamos do hard, estamos falando da lógica, do setup, da preparação, de todos esses fatores do lado do cérebro que a gente está correspondendo muito mais voltado esse ponto mais firme, onde um segura a partir de uma suspensão da descrença, o outro fortalece a suspensão da descrença. Então, trabalhar de duas formas diferentes. Mas quer dizer que eu posso então dentro do meu livro ter os dois elementos? Pode, porém você conseguir se especificar dentro de um elemento é mais fácil. Mas você disse que é quase impossível criar um mundo de world building mais hard e um mundo mais soft.
Sim, porque um mundo mais hard e mais soft, você depende de alguns fatores. Às vezes um soft muito bem estruturado, você consegue colocar alguns pequenos elementos. Apesar de que, fazendo um grande parênteses aqui, quando a gente fala de soft e de hard, nós não estamos falando de um ponto e um ponto. Estamos falando de uma linha. Então quer dizer que daqui do meio para cá, tudo é hard. Só que algo aqui é muito mais hard do que aqui. Aqui existe alguns elementos de soft, porque ele está muito próximo. Da mesma forma que daqui para cá, tudo é soft. Aqui é muito mais soft daqui. Aqui pode ter elementos de hard. Então quer dizer que você não vai se pontuar. É um espectro, é uma linha, é toda uma amplitude. Então se você constrói um mundo onde o objetivo é ser mais soft, você pode colocar algo tanto fora da linha de composição, dizendo que é algo tão soft que o mistério está muito atrelado, quanto você faz uma coisa que é tão hard que também foge do espectro. Beleza, você pode fazer isso. Então você pode tanto fazer isso e caminhando até mais para perto de uma neutralidade, até que muda, chegando num soft e indo muito mais para fora. Então é tudo uma questão de espectro, tudo uma questão de construção. O que o soft traz de bom? Um primeiro ponto, obviamente, como eu já disse para vocês, é o mistério. Pelo fato de ser algo que não tem muita explicação e o objetivo dele é muito mais o abstrato, então você consegue construir atmosferas muito mais misteriosas. Por quê? Como você nunca sabe o que pode esperar daquilo que você está criando ou daquilo que está sendo proposto, ar misteriosos são muito bem mais trabalhados. Então, suspense, terror, são simplesmente gêneros que utilizam muito de um sistema soft para poder criar sistemas de tensão onde o medo e o mistério são as principais armas utilizando dentro desse sistema. Um outro ponto é a questão da flexibilidade, da adaptabilidade. Pelo fato de não ter umas regras muito fortemente estabelecidas, o mistério e o medo estão muito mais colocados, a flexibilidade de você colocar algumas modificações um pouco para cá, um pouco para lá, dependendo da necessidade da história, fica um pouco mais fácil de lidar e um pouco muito mais fácil de implementar. Principalmente por não existir essas regras muito fortemente estabelecidas. Se você, na hora de construir o seu mundo fantástico, por exemplo, lá colocou a sua montanha e colocou os 5 porquês para especificar aquela sua criação, você, ao invés de colocar 5, colocou 2, deixou 3 abertos, mas com passivelmente para ser concluído, você deixou ele bem soft, para quando for a ver as necessidades, você complementa ele, não anteriormente, porém junto na construção, porque assim fica mais fácil de você criar. Ah, puxa, mas eu já consegui duas respostas para aquelas 5. Aí você começa a construir a história. A narrativa, a campanha. Aparece um jogador, um personagem, uma inspiração que cabe e seria muito mais legal se encaixasse com aquele ponto da construção dos 5 porquês. Então você pega e encaixa. Então essa possibilidade de flexibilidade entre um e outro, pelo fato de ser algo mais soft, que você não precisa necessariamente construir muito profundo antes de adentrar desses detalhes, aí fica bem mais fácil, fica muito mais respirável para aqueles que não... para aqueles, por exemplo, que são mais arquitetos, não precisam tanto lidar com esses problemas, mas quem já é jardineiro, que lida com, vamos dizer assim, com o improviso com mais facilidade, esse fato de estar aberto com as possibilidades de improviso facilita muito mais na hora da construção, porque dá liberdade de criativa. Outro ponto que a gente pode considerar são os focos diferenciados. Pelo fato de ser um sistema um pouco mais superficial, podemos dizer, apesar de ser um termo bem errôneo, porém, por ser algo muito mais sem muitas regras, sem ser muito pesado, porque o pesado entra no hard, você pode colocar focos no personagem, focos na trama, e nisso criar essas conexões, deixando muito mais pontuado essas questões. Se você por acaso considera que vou fazer uma campanha e você acha interessante em um momento colocar o pedestal ou o foco ou a luz nos jogadores,
que na verdade esse deveria ser o maior ponto, mas naquele momento que você realmente precisa fazer isso de uma maneira muito mais épica, se você pensa um sistema mais soft, onde é muito mais aberto para outras possíveis influências, como acontece pelo fato da flexibilidade, você consegue jogar aqui os seus personagens, a sua plot dentro de um world building com menos regras, porque isso você consegue criar todo um mecanismo, criar toda uma receita, criar todo um elixir que é muito mais facilmente transmissível do que simplesmente algo que fosse mais hard. Porque pelo fato de ser algo hard, onde as regras são muito mais bem estabelecidas, muito mais fechadinhas, é mais difícil você criar conexões e lógicas diferenciadas. Então, utilizar de um sistema onde algo é mais soft, que é mais aberto, não quebrado, não com buracos, porém mais aberto a ramificações, mais flexível a mudanças, você pode criar esses sistemas, essas ideias mais soft, onde você pode em qualquer momento jogar ideias, focos para o personagem, para a plot, para a trama, para o enredo como um todo, porque o world building vai ser muito mais como objetivo de alicerce ou até mesmo escada para levantar para o sucesso. E um outro fato é a acessibilidade. Se você quer ampliar mais o que a gente chama de público-alvo, e eu tenho bastantes vídeos que eu falo sobre público-alvo, caso você queira saber um pouco mais profundamente, vou deixar aqui um vídeo que eu tive uma conversa com o Luiz falando sobre esse quesito de público-alvo. Mas quando a gente fala sobre público-alvo, essa acessibilidade, algo mais soft é muito mais fácil de ser engolido, digerido e metabolizado. Ou seja, é muito mais fácil você entender uma história que ela é um pouco mais soft, pelo fato de não ter tantas regras estabelecidas e algo que muitos conceitos e pré-requisitos e backgrounds. Claro que se por acaso é muito abstrato um soft, tão soft que você precisa de toda uma abstração muito monstruosa, pode ser que você diminua um pouco essa acessibilidade pelo fato da pessoa realmente entender ou não entender aquilo que você quer fazer. Mas pelo fato de ser algo mais suave, não tão fechado, tão intrinsecamente estabelecido como um hard, você consegue abrir mais o público. Obviamente, isso pode ser uma desvantagem caso você queira atingir um público específico. Porém, se você ainda não tem uma ideia, ou se o seu objetivo realmente é ter um público mais aberto, às vezes abordar um sistema, um mundo um pouco mais soft, seja um pouco mais interessante para você conseguir abrandar um pouco mais essa galera. E obviamente o fato de ter um soft pode ter algumas armadilhas que realmente vão ser um problema. E o primeiro problema é a falta de consistência. Às vezes, pelo ser algo ser tão abstrato, faz com que as coisas não estejam tão bem estruturadas, porque você às vezes pode, não, como é algo não precisa ser muito bem estruturado, eu vou colocar apenas esses 3 pontos, porque 3 pontos é suficiente para segurar ele em pé, só que às vezes precisa de um quarto, de um quinto. Então, pelo fato de ser flexível e não necessitar de muita estruturação, por ser algo mais abstrato, às vezes as pessoas esquecem de fazer o mínimo, até mesmo que um soft pega, fazendo com que caia e crie-se os seus buracos. Outro ponto é uma possível falta de tensão. Pelo fato da galera não saber o que esperar, se você não souber estabelecer o medo e o mistério de uma maneira que crie essa tensão, muitas vezes você pode cair simplesmente com um Deus Ex Machina ou, qualquer coisa pode acontecer, então eu vou ficar aqui com o braço cruzado esperando alguma coisa acontecer. Então, às vezes, se você não tem algo bem estabelecido, quando a gente chama de bem, não significa algo estupidamente intrincado, mas entendível, entendido, ou pelo menos você, escritor, sabe aquilo que você quer. Você pode não deixar claro para o leitor, mas você sabe, então não vai cair em possíveis armadilhas. Então cuidado com esse quesito da criar tensão. Se você faz alguma coisa que facilmente se remodela de acordo com os capítulos e com as necessidades a todo momento, a tensão, o medo do personagem, ou do escritor pelo personagem, ou do leitor pelo personagem, então, cuidado. Na hora de criar tensão, não é simplesmente medos, jumpscares e assim por diante. Criar tensão é fazer com que a adrenalina aconteça de alguma forma, seja do leitor, seja do personagem. Então, na hora de construir o seu soft, cuidado. Não construa algo muito flexível, sem muitas amarras, porque vai cair em Deus Ex Machina.
caindo em Deus Ex Machina, nós vamos ter o quê? Falta de tensão. Falta de tensão, falta de vontade. Falta de vontade, não quero mais ler. Um outro ponto do soft que acontece, isso na verdade pode acontecer também com o hard, mas é o power creep. Pelo fato de não existir uma regra bem estabelecida dentro do seu sistema, seja ela qual for, coisas gigantes podem ir acontecendo e ganhando proporções e do maior e do maior e do maior, tendo um exagero de poder de personagem, exagero de momentos épicos. Nossa, então assim, se tem um momento épico atrás de um momento épico, o primeiro se torna algo cotidiano. E isso vai criando expectativas de cada vez mais maior, e em algum momento onde não acontecer algo mais maior, vai ter uma queda gigante. E essa queda gigante pode e vai ser um problema. Então cuidado, power creep acontece. Não sei o que é power creep? Vou deixar um videozinho aqui para você depois dar uma olhada e entender um pouco mais do que eu quero dizer. Então, cuidado com o sistema soft, porque se você deixa muito sem amarra, a qualquer momento vai surgir power creeps e Deus Ex Machinas. E o quarto ponto que eu acho importante é a falta de diferenciação. Pelo fato de às vezes as pessoas colocarem simplesmente o mínimo da construção, fica tudo muito igual, fica tudo muito genérico. E algo igual e genérico pode ser bom? Pode ser bom, dependendo da sua vontade, dependendo da sua necessidade, dependendo daquilo que você quer. Mas, normalmente, o normal e o trivial se torna tão mais do mesmo que daí, na hora de engaratar mais pessoas e mais vontade, vai para casa do chapéu. Então, pessoal, vou trazer uma lista com 10 livros que tem mais ou menos o seu sistema, o seu world building, seu sistema mágico, de uma maneira geral, algo relacionado a um soft magic system, ou simplesmente um soft system, que seria As Crônicas de Nárnia, de S.L. Lewis, Senhor dos Anéis, de Tolkien, A Torre Negra, de Stephen King, Harry Potter, da J.K. Rowling, Crônicas de Gelo e Fogo, de George Martin, Nome do Vento, de Patrick Rothfuss, A Roda do Vento, de Robert Jordan, O Ciclo da Herança, de Christopher Paolini, As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley e a Saga de Shannara, de Terry Brooks. Então, pessoal, esse aqui foi um vídeo mais relacionado ao que é algo mais soft. E, obviamente, se vocês se interessam com esse tipo de conteúdo, eu vou fazer um hard, sim. Vou fazer a segunda parte dessa construção, que é como a gente categoriza e se identifica mais no estilo hard. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!